Olá pessoal, aqui quem fala é Reguip e bem-vindos à primeira videoaula de Fireworks do canal. Eu vou ensinar para vocês como criar aquelas artes que as fanpages costumam postar para compartilhamento, ou seja, são aquelas imagens com conteúdo textual agregado. Então vamos lá. Eu baixei aqui anteriormente um modelo que a gente vai estar seguindo. Ou seja, eu visitei uma fanpage, eu visualizei essa arte aqui e eu vou ensinar para vocês como criar uma nova versão dessa imagem, certo? Então, o primeiro passo é criar um novo documento aqui no Fireworks. Vamos setar o tamanho de 600 por 600 pixels com um fundo transparente e vamos dar um OK. Para que eu possa visualizar todo o quadrante, eu vou segurar a minha tecla Ctrl e eu vou rolar aquele scroll, aquela bolinha que fica no meio do mouse para baixo. Então, olha só, quanto mais eu rolo ela para baixo segurado com a tecla Ctrl, mais eu vou diminuir. Então, eu vou deixar em um padrão que eu consiga visualizar completamente, ou outro método, eu posso editar diretamente por aqui. 100%, 66%, 50% de visualização e assim por diante. Eu acredito que 66 é um tamanho legal para a gente trabalhar. Eu vou então carregar a imagem que eu quero editar. Essa imagem eu já tinha baixado anteriormente e percebam que ela está muito grande. O que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar essa imagem para esse tamanho aqui que a gente pré-definiu. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V. Vai aparecer uma mensagem. Vou clicar aqui para não ajustar automaticamente, que eu mesmo vou querer ajustar. Vou dar um Ctrl T e percebam que foi criado vários quadrantes em redor da imagem. Então eu seguro a tecla Shift, posiciono o cursor aqui no canto inferior direito ou esquerdo, nesse caso no direito, clico e venho arrastando para o centro. A imagem ela vai ser diminuída por igual. Então eu dei um Enter, vou dar 2 cliques aqui na ferramenta de zoom para que eu possa mover essa arte aqui e inserir de acordo com a melhor posição, no caso, né? O melhor posicionamento. Então vamos lá. Aqui embaixo ficou faltando um pouquinho, a gente vai ter que ajustar isso aqui. Ou eu posso mexer com o mouse, ou eu posso trabalhar com as setas do teclado. Nas setas do teclado eu tenho uma melhor precisão. Então, olha só, vamos dar um Ctrl, vamos rolar o scroll de novo para a gente visualizar como um todo. Vamos subir aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui o tamanho real. A gente conseguiu agora diminuir essa imagem e vamos cortar com a ferramenta Crop ou cortar. Então percebam, cliquei na imagem, ela já está com o padrão recomendado, 600 por 600. E a gente precisa agora começar a inserir aquele conteúdo textual. Então vamos lá na nossa imagem de exemplo e vamos começar a digitar o texto. Seleciono a primeira ferramenta aqui de texto, clico sobre a imagem e a partir daqui eu tenho condições de começar a redigir. Se você continuar, eu consigo também editar a fonte, tá? A gente pode selecionar a fonte que for melhor para a arte, para combinar com essa imagem que está de fundo. Eu até aproveito para dar uma dica para vocês que existem sites que disponibilizam fontes para download. Então, se vocês
olharem aqui e não se identificarem com nenhuma delas, vocês podem ir lá no Google, digita baixar fontes online, baixar fontes grátis, né, termos relevantes, e vocês vão encontrar sites para fazer o download de fontes. E como que instala essas fontes? Vocês vão baixar, essas fontes geralmente vêm no arquivo zipado, vocês vão deszipar para a área de trabalho, copia o arquivo da fonte, entra em C2 pontos, né, que está dentro de meu computador, e aí vocês vão acessar a pasta Windows, que é a pasta principal do sistema operacional. Então, depois que acessar a pasta Windows, vocês vão visualizar uma pasta que se chama Fonts. Clique duas vezes nessa pasta e aí vocês vão visualizar vários ícones de acordo com as fontes já instaladas nesse sistema operacional. A partir daí, é só dar um Ctrl V e colar essa fonte que vocês baixaram para essa nova pasta, certo? E aí o Windows ele já vai instalar automaticamente essa fonte, basta reiniciar o Fireworks que a fonte já vai ser carregada e vai ser disponibilizada aqui para vocês, certo? Então vamos continuar aqui com a edição. Eu vou selecionar uma fonte com uma margem um pouquinho mais relevante, porque para esse caso não é legal trabalhar com uma fonte muito fina, porque não vai dar um destaque nessa arte. Então vamos selecionar aqui. Ó, essa aqui já ficou interessante. E vamos aumentar também esse tamanho. Então eu consigo aumentar aqui, vamos colocar aqui 52, ficou muito grande, vamos diminuir aqui para 46. Então olha só, centralizei. Outro método de centralizar, vocês podem perceber aqui que nessa caixa de apresentação do texto, quando eu posiciono nos cantos, o meu mouse, a setinha do mouse, ela fica branca. Clique e arraste até a borda da arte. Então eu vou fazer isso nos dois lados. E eu consigo tanto mover para a esquerda com essa ferramenta de posicionamento, para o centro ou para a direita. Então vamos manter no centro. Só deixa eu mudar um pouquinho essa fonte que eu não estou 100% satisfeito. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma fonte. Aqui. Acredito que essa ficou melhor. Então vamos lá. Editei o texto. Nesse momento, a gente só vai inserir o texto para depois dar início na edição. Vamos pegar aqui outra parte então. Você não vai se arrepender. Então, olha só. Então, meu texto agora, percebam que ele não consegue ficar dentro da imagem, né? Ou seja, o nosso tamanho de imagem não permite um texto desse tamanho. O que a gente pode fazer? Clica duas vezes para editar e dá um Enter. E aí a palavra ela vai ser direcionada para baixo. Deixa eu centralizar para a esquerda. E com as setinhas do mouse, eu vou movimentando para que ela fique em sintonia com o texto de cima. Vou segurar a tecla Shift e vou colocar para baixo para ela dar um espaçamento maior. E agora ela conseguiu se destacar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sutil. Deixa eu mudar a fonte desse segundo texto para melhorar no destaque, né, para não ficar aquela imagem com um texto único, com única fonte, né? A gente vai fazer uma arte mais complexa, mais bem trabalhada. Então, olha só. Então, se você continuar, você não vai se arrepender. Vamos dar continuidade. Se parar, você vai. Então, a gente seleciona novamente.
Perfeito. Então, ó, adicionei o texto e ele está todo branco. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar cores, vamos editar esse texto para que ele fique uma imagem mais alegre. Então, continuar, vamos ver se um vermelho vai se destacar, vai cair bem. Não ficou tão bom. Vamos fazendo algumas tentativas. Ó, amarelo já deu um realce. Vamos colocar aqui o amarelo. Vão acompanhando aí, porque por ser apenas a setagem de uma coloração, eu não vou explicar onde clica, onde vai. É só vocês acompanharem aí o ponteiro do mouse, que é um procedimento simples. Bem, por ser uma imagem escura, tem algumas cores que não conseguem se destacar o suficiente. Eu acredito que nesse momento é mais interessante trabalhar só com amarelo. A gente pode também adicionar uma borda, né? A borda no próprio texto. Como que a gente faz isso? Tem esse ícone de um lápis, só que ele está como sem nenhuma cor, né? Então a gente clica aqui e seleciona a cor da borda, no caso, branco, vermelho. Então a gente pode alterar isso aí de acordo com a melhor edição. Vocês devem estar estranhando um pouco que a imagem ela está granulada. Por que aconteceu isso? Por causa do zoom inferior. Se a gente clicar duas vezes aqui, ó, a imagem aumenta e vai cortar todo o granulado, certo? Então, estava daquela forma porque, por ter uma visualização completa da imagem, fica mais fácil trabalhar. Então, vamos continuar aqui uma edição com zoom mais detalhada. Deixa eu alterar aqui a cor da borda. Então, olha só, você tá uma borda, uma coloração num tom de cinza. Você tá o texto aqui num tom meio laranjado, mais escuro. E aqui embaixo eu vou manter branco mesmo. Vamos setar uma borda aqui também. Não ficou tão legal. Aí o preto já deu um destaque melhor. Certo, o preto realmente ele destacou melhor no contorno. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos mudar um pouquinho essa fonte, que ela está muito fina. Tá aqui então. Vamos posicionar. Vou dar um Ctrl T aqui no texto para aumentar um pouquinho. Mesmo procedimento, eu dou Ctrl T, seguro a tecla Shift, clico aqui no cantinho e vou arrastando, tanto para aumentar quanto para diminuir. Bem, acaba que esse tipo de coloração ele está muito destoante, ele não ficou legal. Vamos retornar aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos retornar aqui
para uma coloração padrão, vamos setar o branco em todas, porque eu acredito que vai ficar mais interessante trabalhar com a edição de efeitos e não de coloração. Enfim, primeiro passo então para adicionar um efeito, eu venho aqui nos filtros, eu seleciono ou a imagem ou o texto. A aplicação de filtros, ela é indiferente, tanto para texto quanto para imagem funciona corretamente. Então eu cliquei aqui no texto, vou adicionar um efeito de filtro que se chama Shadow and Glow Drop Shadow, que é uma sombra. Então olha lá, eu posso selecionar essa sombra de qualquer cor, mas interessante vai ser a preta, porque eu vou remover aquela borda da fonte. Então adicionei o Drop Shadow, venho aqui e removo. Aqui nessa função, o Fireworks me permite setar o espaçamento, setar a transparência, setar a intensidade de sombra, posicionamento e me permite também acompanhar isso em tempo real. Toda a edição que eu fizer nesse quadrante, eu consigo visualizar o resultado. Então eu vou remover aqui também essa borda, vamos deixar sem nada e vamos adicionar o mesmo efeito Drop Shadow. Vamos seguir o mesmo padrão aqui. Então nesse aqui ficou 8552. Vamos fazer a mesma coisa. 8552. Lembrando que isso é irrelevante. Vocês vão editar, ver a melhor opção, que isso não é algo fixo, né? Ou seja, esse é o método que eu estou utilizando para poder editar. Não existe um parâmetro correto, digamos assim. Então vamos remover aqui o contorno. Vamos reposicionar o texto aqui, porque o interessante nesse tipo de edição é que você sempre vai estar ajustando alguma coisa. Você nunca vai colocar o texto em determinado local e vai falar, ah, é aqui e está pronto. Não, porque você sempre vai perceber, com o passar dos efeitos que você vai aplicando, que talvez aumentar uma letra, diminuir outra letra, aumentar uma frase, mudar de local, fica ainda melhor. Então vou tentar colocar na mesma linha. Então olha só, coloquei na linha de baixo. Vamos puxar um zoom. Então olha só, adicionei o texto, certo? Existem outros efeitos também, que, por exemplo, esse quadrante com um efeito sombreado que está atrás da letra, né? Atrás do texto. Então a gente seleciona aqui a ferramenta do retângulo. Vamos passar aqui, fazer um retângulo até o final da arte e percebam que cobriu o texto. Então a gente vai clicar aqui na layer e vai mover ela para baixo. Então olha lá, percebam que ela passou para baixo do texto, ela estava em cima, a gente trouxe ela aqui para baixo do texto e agora o texto está em cima da layer. Podemos agora alterar a cor, olha só, adicionar um efeito de transparência, clicando aqui nessa máscara. Então, ó, adicionamos uma máscara, na própria layer vai ser aberto um quadrante para ser adicionado o efeito de máscara. Então a gente vai vir aqui, vai selecionar a ferramenta de gradiente, clica aqui e arrasta um pouquinho para dentro. Percebam que a ponta
ficou um pouquinho mais transparente e o quadrante depois ele foi ficando mais escuro, né? Então, ó, deu um Ctrl Z para retornar. Então, a gente pode ficar alternando aqui da melhor forma até conseguir o melhor efeito. Então, ó, consegui um efeito interessante, vai permanecer assim. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, seguro a tecla Shift para dar um espaçamento maior e venho apertando a setinha para baixo. Chegou no texto que eu quero. Nesse caso, eu vou querer estender esse quadrante até aqui embaixo, na palavra arrepender. Vou dar um Ctrl T. Nesse caso, só basta eu clicar nesse quadrantezinho do meio e vir arrastando para baixo. Então, olha só, consegui aumentar. Faço os ajustes finais, caso eu queira, de acordo com a movimentação da setinha do teclado. Vamos agora ver se dá para adicionar um efeito nesse último texto aqui embaixo. Com a mesma ferramenta, eu vou criar um novo retângulo, vou mover a layer para baixo e vou agora adicionar uma outra cor. Então vamos colocar aqui um amarelo e vamos diminuir agora a transparência de todo esse retângulo e não só adicionando uma máscara, como a gente fez nesse passo anterior. Então, através dessa opção aqui, eu posso vir diminuindo e escurecendo. Então, percebam ó, que quanto mais eu diminuo, mais vai escurecendo e mais ganha uma transparência em relação ao fundo. Então, olha só, consegui adicionar uma transparência e me forneceu uma visualização mais clara desse texto. Existem também vários outros efeitos que eu posso adicionar nos textos. Por exemplo, eu vou remover aqui o Drop Shadow para ficar mais fácil de vocês identificarem aí outros efeitos que eu posso adicionar. Clico aqui em Filtros, eu venho aqui e adiciono um Inner Bevel. O que acontece? É como se fosse uma fonte desenhada, então ela vai deixar de ser uma fonte chapada, digamos assim, diretamente no texto, e ela vai ganhar um formato. Da mesma forma, a gente consegue editar diminuindo o efeito, aumentando a transparência, diminuindo, até que chegue no resultado que você preferir. Tem vários outros efeitos também que nós podemos adicionar. Hue Saturation, que no caso eu posso mexer na coloração. Curves é para aumentar ou diminuir a intensidade de luz. Eu posso deixar mais escuro ou mais claro. Mesma coisa que com contraste, né? Eu posso editar esse contraste deixando mais forte ou mais brando. Então são várias opções que eu consigo editar esse texto e para chegar até um resultado final. A melhor forma de aprender a mexer com os filtros do Fireworks é testando. É você clicando na imagem, clicando no texto, adicionando o filtro, vendo o resultado e mexendo. Só assim você vai conseguir ter uma noção real do que cada um faz, certo? Um exemplo também de filtro adicionado em foto. Eu consigo adicionar um blur que ele vai desfocar um pouco a imagem, ó, ela vai perder o foco um pouco, como se fosse algo proposital. O blur eu posso adicionar mais ainda para ela ficar ainda mais desfocado, ó, como se fosse aquelas fotos de fundo proposital, perdão, aquelas fotos com um desfoque proposital, né, com a lente já preparada para isso. Então, olha só, então a minha imagem agora ela ganhou uma distorção.
né? E, enfim, são vários os filtros que vocês podem adicionar nas imagens, nos textos, até chegarem a um resultado final. Nessa videoaula eu não vou ficar prestando muita atenção, vou estar focando tanto em terminar essa arte que eu estou fazendo, justamente por ser algo mais explicativo, certo? Então, percebam aqui que como o meu fundo é transparente, apareceu aqui os quadriculados. Como que nós fazemos então para poder colocar a cor? Basta selecionar. Então, olha só, a gente já conseguiu remover aquela transparência e agora o fundo está preto. Então, depois que finalizou a edição do texto, a edição da imagem e a inserção de todos os efeitos desejados, nós podemos agrupar tudo isso em uma única camada. Então, Ctrl A para selecionar tudo e depois Ctrl G. Então, olha só, todos aqueles layers que estavam disponíveis aqui foi fechado, foi agrupado em um único layer. Então, ó, quando eu clicar e mover, vai ser por inteiro. A minha imagem ela já foi fechada, certo? Dei Ctrl Z aqui para poder retornar ao tamanho principal, ao tamanho não, à posição inicial. E vou agora adicionar uma borda. Com a ferramenta de retângulo, nós criamos um retângulo comum. Aqui no tamanho, vamos inserir 600, Enter. Embaixo também, 600, Enter. Na posição X, 0. Na posição Y, 0. Então, percebam que o retângulo ele cobriu toda a arte. Basta remover a coloração clicando nessa opção, no Fill. Então, ó, removi toda a coloração e agora eu quero adicionar apenas a borda. Então, eu seleciono aqui a cor branca ou a cor preta, enfim, a cor que mais ficar interessante para a sua edição. Nesse caso aqui, eu vou adicionar uma borda branca. Vou aumentar um pouquinho aqui para a linha ficar mais larga. Então, olha só, a minha linha estava um pouquinho fora. A gente vai ter que diminuir. Então, eu estou movendo aqui com as setas do teclado. Vou dar um Ctrl T e vou diminuir. Então, agora eu consegui enxergar a borda. Consigo também acrescentar um roundness, que seria, na verdade, deixar a borda redonda, certo? Ao invés de manter um padrão todo quadrado, a gente consegue criar uma leve curva nos cantos e adicionar cantos arredondados. Então, vamos aqui colocar um roundness 10. Então, ó, percebam que já foi adicionada uma curva, só que olha lá, lá no fundo eu consigo ainda identificar partes do fundo. Então ficou assim, uma arte inacabada. Como que a gente resolve esse problema? Basta adicionar a largura da linha. Então vamos colocar aqui para 30. Então olha só, já cobriu. Então ó, conseguimos deixar os cantos arredondados e conseguimos criar uma borda de acordo com o que a imagem pede. Perfeito. Então, tudo finalizado. O que eu posso fazer agora? Eu posso salvar essa minha imagem no formato que eu desejar. O padrão, o mais interessante, é em JPEG ou PNG. São os formatos mais tradicionais nesse meio para uma exibição final. Então, a gente vem em File, Image Preview. Eu ajusto aqui a qualidade, se é com baixa qualidade ou com alta qualidade. O mais interessante é sempre deixar na qualidade máxima, 100. A gente seleciona o formato aqui, JPEG, PNG, 8 bits, PNG, 32 bits, BMP, mas nesse caso a gente vai salvar em JPEG.
exportar, selecionar aqui minha área de trabalho e vou dar o nome de arte-Facebook e vou salvar. Então a minha imagem ela já foi exportada e eu consigo agora postar na fanpage que eu quiser ou na mídia social que eu desejar. Em termos gerais, é isso. É uma videoaula simples, eu não tratei nada de complexo, justamente para ficar mais objetiva, para ficar mais direta e evitar um excesso de informações que talvez não seja relevante e gasta muito tempo para ser explicado. Caso vocês queiram adicionar algum recurso e não sabem fazer o procedimento, ou tenha dúvidas, ou aconteça alguma coisa em que eu possa estar ajudando, basta escrever aí nos comentários, que eu vou estar lendo esses comentários, eu vou responder vocês pelo próprio YouTube. E caso queiram também deixar a mensagem para mim lá através da home do meu canal, enfim, me contactem da forma que vocês preferirem, que eu vou estar auxiliando vocês nas edições aí do Fireworks, principalmente de acordo com o que diz respeito a essa videoaula, que é a criação de uma arte para poder gerar um compartilhamento no Facebook, né, para o pessoal curtir, para gerar um tráfego e uma visualização interessante na sua fanpage, certo? Então, em termos gerais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou do vídeo, dá aquele like, favorita o vídeo e principalmente comentem, passem o seu feedback, que é para mim poder sentir se realmente eu estou fazendo um conteúdo interessante, um conteúdo que ajuda as pessoas ou se isso está sendo inválido, certo? Então é isso, até a próxima.